Olá, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 9 do podcast Turma das 9. Hoje com o tema O Autocuidado como fator de promoção e proteção da saúde feminina, trazendo às claras muita informação para você que nos acompanha e se interessa por histórias de desafios, sucessos e inspirações. Maravilhoso! Hoje nós estamos aqui com o Dr. Márcio Tomasi, médico, ginecologista, obstetra, inclusive professor da universidade, né? Isso. E o meu médico particular que fez o meu parto da Vitória. Então, muito feliz, grata por você ter aceito esse convite, Márcio, porque sempre assuntos que envolvem a mulher, a saúde da mulher, nos interessam, né? Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu fiquei muito feliz com o convite porque eu já tinha assistido vários episódios de vocês antes, acompanhei, acho muito legal essa iniciativa e a abrangência que tem no público, né? Então, eu acho que sempre falar de mulher é uma coisa que eu adoro e que me faz muito feliz, principalmente a saúde feminina, que é uma coisa que eu me dedico a vida inteira, né? E eu acho que a doutora Carla também colocou um gás, né? Sim, com certeza. A gente já tem uma parceria, eu e a Carla, de 20 e poucos anos, né? Então, E nós já tínhamos conversado, né, Márcio, lá no consultório. Sim. Márcio, quando que tu vai? E daí nós estávamos organizando, porque aqui, graças a Deus, né, o pessoal tá amando o podcast. Estamos com uma fila legal aí, né, meninas? A agenda está lotada. A agenda está lotada. Que então, coisa boa, né? Uma alegria. Que começou tudo com uma brincadeira, né, Márcio? Sim. E estamos aqui trazendo conteúdo muito legal para você, mulher que está nos assistindo. Então, fiquem aqui e vocês, assim, nós estamos... Para quem não conseguir assistir ao vivo, segue lá o nosso podcast, a Turma das 9, podcast Turma das 9, número 9. Estamos no Facebook, no YouTube e no Spotify também, né, meninas? Isso. Ah, que legal! Não precisa só ver, pode ouvir. Isso. Mas só que se você não ver, você vai perder a nossa produção, as roupas belíssimas que a gente usa da Ara Blue, que está com uma coleção da Anita Garibaldi. Sabia, Márcio? Que legal. Todas as peças são voltadas à nossa heroína aqui de Santa Catarina. Então, até o nome das roupas, elas remetem a nomes de guerra, nomes expressivos que circundaram, né, a vida da Anita Garibaldi. São peças super atemporais, não tem estação do ano para vocês usarem. As meninas estão lá no showroom da Ara Blue, entre em contato pelas redes sociais delas, que vocês serão super bem atendidas. Inclusive atendimento personalizado, né, gente? Só ligar, né, gurias, que elas atendem vocês bonitinhas. Não Isso vendo mesmo. ao vivo, também vão deixar de conferir por imagem. Ah, verdade. As nossas semijoias, né, da Amanda Semijoias. Hoje eu estou aqui com um conjunto de moranguinho, coisa mais amada, de coração. E a gente vai postar tudo nas nossas redes sociais para que vocês possam conferir os detalhes dessas peças lindas. E não poderia deixar de falar também que, né, através da imagem, vocês conseguem ver a nossa imagem e produção de maquiagem e cabelo feita pelo LD Excellence. Hoje, especialmente, o Luiz Dorini nos produziu, né? E foi uma honra, foi muito divertido, muito legal. E a Kátia Emanuele sempre trazendo a maquiagem para nós. E a nossa mesa também está toda aqui enfeitada com os produtos do Grupo Pegoraro, nosso patrocinador também, que esse mês está de aniversário, fazendo 45 anos. Temos também a Moldes Brasil, outra aniversariante e nossa patrocinadora. Temos a Pé de Canela com as bolachas que viraram presentes. Temos a Conta Sesc, a empresa de contabilidade que mais cresce no Brasil. A doutora Lígia Piffer com o mês do colágeno e com promoções com o laser Lavian. E temos também a Tomahawk Steakhouse, a nossa casa de carnes, que está em novo endereço. Daqui a pouquinho estará lá na Getúlio Vargas. Maravilhoso. A Getúlio Muito Vargas, bom. inclusive, a Conta Sesc está na Getúlio Vargas, né? É um local excelente aí, como se fala, a Rua Gourmet, né, meninas? Isso. É Porque verdade. tem vários Excelente. restaurantes Verdade. e é um local gostoso de estar. Então, a gente está bem feliz que também a Tomahawk estará na Getúlio no novo endereço. E eu escutando vocês falar, assim, ó, toda essa produção, toda essa questão de roupa, de semijoias, de maquiagem, isso tudo faz parte do autocuidado, né? Então, assim, essa parte da feminilidade, do cuidado, isso traz autoestima, melhora a saúde, com certeza, da mulher, né? Tudo, né, Márcio? Aham. E Envolve o autocuidado, O né? autocuidado.
Mas, Márcia, uma... a gente quer te conhecer antes da gente já... Sim. Porque eu já estou sentindo que a gente já vai entrar no tema. Com certeza. Mas isso aí, a gente quer te conhecer um pouquinho. Quem é o Márcio? Como é que o Márcio se tornou esse médico ginecologista de sucesso? Que a gente já sabe que este ano você completa 25 anos de profissão. Sim, com certeza. Na verdade, eu sou natural daqui de Joaçaba, nasci aqui nessa cidade, saí para fazer minha formação em Florianópolis, fiz a minha formação básica na Federal de Santa Catarina. Lá eu tive contato com várias especialidades, tive muita dúvida em qual seguir e no final acabei seguindo a área de ginecologia e obstetrícia. Quando eu fazia residência de ginecologia e obstetrícia, descobri a mastologia. E aí eu segui nessa área de ginecologia, obstetrícia e mastologia. E quando eu vim para cá, uma coisa que me chamava muita atenção, a gente não tinha um serviço de oncologia, né, na cidade. Então foi um caminho nesses anos que eu tô aqui para a gente conseguir ter um centro de alta complexidade em oncologia e toda essa parte, né? E hoje, vendo como as coisas estão, isso me traz bastante orgulho, assim, saber que essa parte desenvolveu muito e a saúde como um todo em Joaçaba desenvolveu muito, né? E cada vez a mulher está sendo muito melhor assistida, né, em relação a isso. Principalmente nessa parte tão delicada que é a questão de todos os tipos de câncer, né? Porque a oncologia trata todos os tipos de câncer. Então, eu acho que é interessante a gente começar pontuando como que deve começar essa promoção de saúde. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, então saúde não é só ausência de doença. Saúde é o bem-estar físico, mental e social, né? Então nós somos seres sociáveis, né? Nós precisamos ter amizade, precisamos ter relacionamentos, precisamos fazer conversas, né? Precisamos ter uma saúde mental organizada. Então, eu vejo tratando mulher como a saúde mental é importante, né? Perfeito. Quantas patologias que às vezes vêm, quantas paranoias que as mulheres fazem na cabeça. Começa na mente, né, Márcio? Uhum. É muito incrível isso. E Sim. como a medicina, eu sei porque eu sou tua paciente, e essa questão da medicina interativa, como faz a diferença na saúde da mulher, né? Com certeza. A mulher, ela é muito autossugestionável. Então, a autoestima, todos os relacionamentos, tudo isso acaba englobando na saúde feminina, né? Então, o autocuidado nada mais é do que a mulher ter consciência do que ela é e o que ela precisa para ser feliz, para conseguir atingir esse estado de saúde, né? E em Márcio... relação a isso, a gente tem também pelo SUS, né? Agora surgiu as terapias integrativas do SUS, Sim. né? Justamente Então... para auxiliar a mulher nesse quesito da questão emocional, que é onde desencadeia muitas doenças, né? Sim, com certeza. Olha, não sei disso não. São as PIS, terapias né? alternativas, Eu achei elas isso já são máximo. integradas no SUS, porque, por exemplo, a acupuntura, aromaterapia, Até reiki, né? reiki, são alternativas... A massoterapia. A massoterapia, são alternativas não medicamentosas, não oficiais, vamos dizer assim, mas que já tem vários trabalhos que mostram que representam uma parte muito importante na recuperação, talvez, do estado mental, do estado físico, as Emocional. sensações, Sim. né? Tudo isso faz Até muita porque diferença. antes de estar no físico, quando chega no físico, né, ela já está debilitada mentalmente muitas vezes, Com né? certeza. Espiritualmente, Com mentalmente, certeza. Com certeza. ela perdeu um pouco o sentido e vai para o físico. Que maravilhoso isso, saber que o SUS tá com essa medicina eu adorei saber interativa. disso, eu não sabia. Eu Inclusive também em não. Ervaldo Oeste, eles têm um ambulatório já formado e Joaçaba, pelo que eu sei, já está começando a Tá se organizar, está encaminhando. encaminhando. Isso. Tudo, Aham. Márcio, não é errado aquela expressão que diz que o câncer, ele é a doença do sofrimento? Depende. Depende. E tem vários fatores. Primeiro, assim, ó, eu sempre gosto de desmistificar a palavra câncer. Tá. Porque às vezes as pacientes vêm e eu tenho que dar um diagnóstico, por exemplo, de câncer de mama, que é uma rotina minha muito comum. E as pessoas dizem, meu Deus, mas como que você vai dar esse diagnóstico? Gente, pressão alta mata mais do que câncer.
né? Atropelamento, tem um monte de coisas que as pessoas ouvem falar e não se chocam tanto. É que a gente vem de uma cultura, né, que é muito, né, do medo, né? Eu lembro da minha nona. A minha nona, ela dizia lá doença. Ela não falava a palavra câncer. Elas não falavam mesmo. Sim, e eu faço questão de falar a palavra câncer, porque o que acontece? A paciente vai cair numa rede social, vai cair numa internet, vai ver a palavra câncer. E assim, quantas pessoas que eu tenho hoje nessa minha caminhada que passaram pelo câncer, que são pessoas totalmente saudáveis hoje, que aquilo foi uma coisa que passou na vida delas, levantou, tirou algumas coisas, né? E que estão bem. Então, assim, o câncer não é aquela coisa... Porque quando você fala câncer, a pessoa já pensa assim, debilitada numa cama, sem cabelo, magrinha, sofrendo, né? E quimioterapia. E hoje não vai durar muito. Não vai durar muito e tem toda aquela questão, né? E hoje as pacientes têm terapias curativas, né? A gente tem medicina preventiva, né? Então tem todos os protocolos de medicina preventiva que a gente faz na área da ginecologia e em todas as outras áreas. Então que a gente pode fazer diagnóstico precoce e o tratamento ser muito menos agressivo do que o normal. E tem os tratamentos que são agressivos e que a paciente vai ficar curada. E eu sempre digo, quando você inicia o tratamento, você vai entrar numa caminhada e no final você vai ser uma pessoa muito melhor e muito mais feliz, né? Porque a pessoa fica mais forte, muitos medos vão embora, muitos valores, assim, sabe que... Tudo muda. A visão da gente, a visão de vida que a gente tem muda. Tudo fica diferente. Com certeza, eu sempre digo, eu tenho o privilégio, né, de conseguir ver isso sem passar pela doença, mas eu vivo com as pacientes, com sabe? certeza. Então eu tenho muitas pacientes que devem estar me ouvindo e elas vão avalizar isso que eu estou falando, que passa e assim aquilo vai ficando distante e elas vão se empoderando em relação a isso. Então, quando você tiver um diagnóstico de câncer, primeira coisa, não se ache que aquilo vai acabar a tua vida. Muito pelo contrário, começou a tua vida ali de uma forma diferente. É que às vezes Deus coloca uma pedrinha, né? Sim. Um pedrão e pra gente... aí, vindo na origem, né? Que nem você falou. Sim. Muitas vezes a gente vê algumas histórias, alguns casos de pessoas que passaram por algum problema emocional e aquilo desencadeou uma alteração. Então, claro que como a gente usa aquela definição da Organização Mundial da Saúde, qualquer eixo desse que esteja descoordenado, ele vai desestabilizar a sua saúde. Sim. Então, por exemplo, se você não estiver muito legal, principalmente as perdas, elas fazem com que o nosso sistema imunológico fique deprimido. E o sistema imunológico é o que defende a gente, é a porta de entrada, né? As nossas células... O que é o câncer? É a nossa célula... A nossa própria célula normal do organismo que pirou o cabeção. Ela chega e diz, eu não quero mais isso. Eu vou botar fogo no parquinho. Porque são células normais. Por que é tão difícil, foi tão difícil a caminhada até hoje para a gente conseguir medicações? Porque toda medicação que você faz para combater a célula do câncer, ela vai combater a tua célula normal. Porque a célula do câncer é uma célula que tem todos os atributos normais que uma célula normal tem. Então, o remédio, vamos dizer assim, para matar aquela célula, ele vai matar muitas outras células saudáveis parecidas com aquela célula. E, Márcio, sobre o câncer de mama, tem algum, como é que eu vou dizer, alguma coisa visível que eu possa, tipo toque, como que eu posso saber se eu estou desenvolvendo essa doença, como que eu chego até você, ou é pelo exame preventivo? Então, assim, a grande chave da mulher são os exames preventivos. Porque o câncer de mama, ele pode ser diagnosticado no autoexame, né? Que é importante as mulheres fazerem pelo menos uma vez por mês. Geralmente, quando as mulheres menstruam, a gente fala para fazer uma semana ou 10 dias depois da menstruação, porque no pré-menstrual e no pós-menstrual a mama está com um pouquinho mais de edema, porque a mulher é cíclica, né? A mulher tem a ação hormonal dela direto, né? Então, no pré e no pós-menstrual, a mama está inchada, às vezes pode gerar alguma dificuldade, alguma angústia. E tem uma coisa que eu tenho que levantar o braço para me tocar? Então, ou é assim normal mesmo? O autoexame,
ele sempre foi dito para fazer em círculo e tal. Eu sempre digo, o autoexame é você que faz. Primeiro você vai parar na frente do espelho e vai olhar teu seio, né? Ver se os 2 bicos estão iguais, se eles não estão diferentes, se um tá maior, se um tá menor, se tem alguma área, um vermelho, se tem alguma área de retração, né, que tá mais pegadinha, se tem alguma coisa diferente. Olhou, tá tudo bem? Passa a mão, né? Pode colocar a mão atrás da cabeça, né? E vai sentindo, sempre comparando um com o outro, porque os seios, eles geralmente são simétricos. Então, quando você tem alguma alteração, geralmente você vê de um lado e do outro lado tu Mas não a vê. amamentação deixa assimétrico, né? Dependendo de como você amamentou. Se as mulheres, geralmente... Tem tudo isso. Grava só uma tite e a outra. Primeira coisa, nada é muito simétrico. Tá. Nem Deus conseguiu fazer as 2 mamas iguais. sim, A já maioria somos das mulheres diferentes. tem as mamas um pouquinho mais diferentes de diferente, tamanho, né? E assim, às vezes o bebê mama mais em um seio só e o outro fica para depois. Então aí o tecido glandular modifica. Então, mas aí o que acontece? Se você se autoconhece, você faz o exame lá desde de sempre, você vai ver que depois a amamentação ficou diferente e você segue aquele padrão, Desde né? sempre quando? Que idade eu posso começar a fazer o toque? O da mama? ideal, porque a mama, ela é um dos órgãos que mais demora para amadurecer e para se formar e para ficar completa. Então, mais ou menos entre 20 e 22 anos que a mama vai atingir a maturidade total dela. Ah, é? Aham. Tu vê, ó, os ovários lá dentro do útero, eles já vão se formando, já tem os óvulozinhos lá dentro, e quando a criança nasce, eles já estão tudo lá. Eles não estão ainda funcionais, mas eles estão tudo lá. A mama não. A mama ainda tá o broto mamário, que vai se desenvolver na puberdade, né? Um pouquinho antes da primeira menstruação, e ela vai ter todo um processo de desenvolvimento até mais ou menos os 22 anos. Ela fica no estado pré-maduro. Quando que ela vai ficar 100% madura? Depois que a mulher gestar e produzir leite. Ah, eu achei muito Nossa. interessante o que você falou agora, porque na minha primeira gestação, meus bicos, eles eram para dentro. Aham. E tanto que falava estimule, né? Aham. Para que você tenha uma amamentação mais fácil, né? Sim. E não forme caroço, enfim, né? Aham. E eu ficava lá, Aham. né? E depois da primeira gestação e da primeira amamentação, esses bicos vieram E eu ficaram também. mais salientes. É verdade, o meu também. E eu fiz bem certinho que o Márcio me ensinou, gente. Massagem. Nossa, eu não Aham. tive uma dor, não tive nada. Mas realmente, depois formou, era muito pra dentro. Depois E vocês formou. notaram também que durante o processo de gestação, a cor do mamilo muda, Muda. a quantidade, né? Então vocês veem, às vezes as pessoas pensam, nossa, mas por que tem tanto câncer de mama? Um dos motivos é justamente esse. A mama é um órgão que ela é muito... A natureza é muito caprichosa até ela formar todo o desenvolvimento dela. E as células no nosso corpo que estão em modificações são as células que se dividem mais rápido. E o câncer, ele se desenvolve justamente nas células que têm divisão mais rápida, né? Então, por isso que a mama é tem alguns autores que falam que, por exemplo, se todas as mulheres vivessem até os 120 anos, todas teriam câncer de mama, porque a mama vai se transformando e vai modificando. Vocês sabem que o risco de ter câncer de mama é 1 em cada 8 mulheres. Mas, Márcio, essa semana teve uma aluna minha que me falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou arrancar os meus peitos e vou colocar silicone, vou tirar toda a Ai, que a Angelina Isso. Jolie, né? E- ela tirou Sim, a glândula ela fez mamária, isso. né? E essa minha aluna falou, eu vou no médico, eu vou pedir para tirar. Eu disse, por quê? E aí, agora eu quero, né? Então, primeiro assim, não- ó, a gente fazendo o tratamento, a medicina preventiva, você fazendo o básico de toda mulher, e uma vez por ano no ginecologista. Então, o que você vai fazer no ginecologista? Vai fazer o exame físico, que é muito importante, que da mama a gente fala exame clínico, que é feito por um profissional da área, então um médico, um ginecologista ou até uma enfermeira no posto de saúde que tem habilidade para fazer a palpação. Então, você faz o exame clínico, você faz o exame ginecológico, que faz o preventivo, né? E faz os exames preventivos, né? Então, assim, o exame
do Papa Nicolau, que depois a gente pode falar mais detalhadamente, ele é feito uma vez por ano. O ideal é que seja feito a partir do momento que a mulher tem a sua primeira relação. Por quê? Porque o principal causador de câncer de colo do útero é o HPV. E o HPV, ele causa alterações no colo do útero que são diagnosticadas pelo Papa Nicolau. Então, o Papa Explica Nicolau um pouquinho para quem é leigo. O que é o HPV? Desculpa. O HPV é um vírus, né? Que ele coloniza o colo do útero. O colo do útero, ele fica internamente na vagina, é o fundo da vagina, né? Então, ele não é visível, ele fica lá escondidinho. Por isso que é importante, a gente usa um aparelhinho, que é um aparelho, né? Que é o espéculo, e vai colher a secreção que fica ao redor do colo do útero. Que nenhuma mulher gosta. Mas não é tão ruim. Não é tão ruim. Elas não gostam na primeira consulta. Depois vai ficando rotina. Eu já tô acostumada, né, gente? Porque é um exame simples. Eu sempre brinco. É que nem colocar o dedo no nariz. Sim. A gente faz para higiene, para limpar o nariz, mas não faz na frente de todo mundo, né? O Papa Nicolau também. É a mesma coisa. Desmistificar. Mas sim. Né? Porque ele é relevantíssimo. Com Sim, é super certeza. importante, meu Deus, gente. E aí, nessa consulta, né? Então, tu já faz o Papa Nicolau, já vê se tem o vírus lá, que vai para exame. E aí, algumas mulheres, por exemplo, têm uma predisposição genética. Quando que a gente se preocupa? Mãe ou irmã com câncer de mama. Quando você tem mãe ou irmã com câncer de mama, ou vários casos na família. 2 primas, uma tia, sabe? Que a gente diz que pipoca na família. Essa minha aluna falou exatamente isso. Que ela tem um histórico e daí ela queria. Então, daí o que acontece? A gente faz a avaliação dela, né? E vê. Então, isso se chama o câncer hereditário. Aquele que passa, que você tem mãe ou irmã com câncer de mama. Então, você vê, às vezes tem a avó, a mãe e uma irmã com câncer de mama. Ele segue uma linha familiar. Como se chama esse exame que faz esse diagnóstico? A gente tem os testes genéticos, né? Então, hoje, depois que foi descoberto o genoma humano, existem vários genes que causam vários tipos de câncer. Então, por exemplo, se tu tem um risco para câncer de mama, você tem um painel genético para câncer de mama. E vão ser pesquisados aqueles genes que têm uma probabilidade maior de vir a desenvolver câncer de mama. Existem painéis genéticos para outros tipos de câncer. E esses genes alterados, eles podem não só ser para câncer de mama, como para outros cânceres. E isso vai guiar a tua rotina preventiva em relação a câncer. E aí eu posso entender que essa aluna da Giza, que manifestou essa vontade em extrair as suas mamas, isso é uma prevenção? Então, daí nós vamos ver qual é o grau de risco que essa paciente tem. Porque, na verdade, e aquele outro tipo de câncer que eu falei que pipoca, a gente chama de câncer familiar. Que ele talvez não tenha um gene, mas ele vem de uma fragilidade de vários genes acoplados que aquela família tem e que dão aquele risco. Mas a gente não conseguiu identificar ainda um gene único ou uma causa única, que a gente chama que é um câncer familiar. O câncer hereditário genético ele é de 5 a 10%. Então, é uma incidência baixa. E o câncer familiar, incluindo o genético, é em torno de 20%. É um pouquinho maior. Então, a gente vai ter que avaliar qual é o grau de risco. Porque tirar as 2 mamas, eu vou tirar um órgão feminino. Aí, mas eu coloco um silicone. Você não vai ter mais mamas. Você não vai ter sensibilidade, não vai ter sensibilidade no mamilo, né? Não vai mais amamentar se não tiver filhos. Então, são 2 órgãos que vão ser extirpados. E as mulheres, às vezes, não se dão conta da importância da mama. Então, se você não tem um risco tão alto que vai ser calculado por todos esses exames, eu não acharia legal tirar as 2 mamas, porque isso vai impactar. Nós vamos colocar 2 próteses. Se essa prótese não se adaptar, eu vou tirar. Ela não vai ficar que nem uma senhora, uma mulher que colocou um silicone, por exemplo, tira, ela fica ainda com a mama. Pequenininha, do jeito que é a mama dela, mas ela tem a mama. Se a gente não der certo, ela vai ficar só com invólucro. Isso né? é verdade, gente. Uma pele excedente, uma pele excedente. Então, assim, a autoestima da mulher fica muito baixa. Com certeza. Então, na verdade, é uma atitude bem radical e tem que ser bem justificada. Por exemplo, a Angelina Jolie, ela teve a mãe dela
que teve um gene que se chama BRCA1 alterado, e a mãe dela teve câncer. E ela fez e descobriu que tinha esse gene que dá risco maior para câncer de mama e de ovário. Tanto que numa idade mais precoce ela fez a retirada da mama e um pouquinho mais tarde ela fez a retirada do ovário. Porque o ovário ele é fundamental, produz todos os hormônios e tal. Sim. E a gente sabe que o câncer de ovário ele é uma incidência mais tarde, então dá para você protelar. Então, existem protocolos que a gente segue e com essa consulta anual ao ginecologista, essas dúvidas podem ser sanadas. Claro. Então, a pessoa não precisa se angustiar, né? Ter medo de ter câncer e tal. Se tu tá com a tua rotina em dia, o câncer de mama, ele é totalmente curável, porque você vai fazer um diagnóstico precoce. E o silicone, ele atrasa esse diagnóstico do câncer de mama? Não. Tem alguma influência? O silicone, ele tem duas formas de ser posto. Ou ele é atrás do músculo, ou ele é atrás da mama. E qual a diferença para a saúde, em termos de saúde e prevenção? Praticamente, e proteção também. Praticamente nenhuma. A única coisa assim, ó, quando ele é colocado atrás do músculo, né, ele fica mais durinho, vamos dizer assim. E tem algumas pacientes, por exemplo, que não tem quase nenhuma mama, ele dá um resultado estético melhor. Mas também, quando ele é atrás do músculo, quando você tem câncer de mama, a gente usa o músculo para fazer a reconstrução da mama. Como você já tem uma prótese atrás do músculo, às vezes o músculo fica fininho, então às vezes dificulta um pouquinho a reconstrução. Mas isso não impede, por exemplo, aquelas que têm indicação de fazer atrás do músculo, fazer atrás do músculo. Uma vez me falaram que atrás do músculo, caso você tivesse um câncer, seria mais fácil de ver. Então, hoje em dia a gente tem a mamografia como principal instrumento de screening, que a gente fala que é tipo passar uma régua em relação ao câncer de mama, né? A mamografia é o mais importante. Mas quem tem silicone não consegue fazer mamografia. Consegue fazer, só que o que acontece? Não estoura, né? Não estoura. Eu só dá uma chatadinha, mas eu já tô copiando. Sabe que porque eu faço só ultrassom, eu nunca fiz mamografia. Então, o que acontece? Mas tem a questão da idade, não tem? Então, o que acontece? Ela vai me puxar a orelha. Geralmente, a gente inicia a pesquisa da mulher conforme a idade. Então, por exemplo, as pacientes que têm síndrome genética, às vezes você tem que começar a investigação aos 25 anos. Né? Então, a determinação é assim, tem algum familiar de primeiro grau com câncer de mama, você vai fazer o exame 10 anos antes da incidência daquele familiar. Então, por exemplo, se tu tem a mãe com 35 anos, você vai começar aos 25. Aos 25, a mama é extremamente densa. Como a mama é extremamente densa, a mamografia vai aparecer 2 bolinhas brancas. Então, a gente começa com a ultrassonografia. A partir do momento que você vê que tem uma redução dessa densidade mamária, você pode partir para a mamografia. Por quê? De modo geral, a mamografia consegue ver algumas coisas que são microcalcificações, que são tipo bolinhas de areia, que se agrupam, e aquilo ali pode ser um sinal de que alguma coisa não está legal naquele lugar, e a gente consegue ver. Então, a mamografia vê um pouquinho melhor que a ultrassonografia. E hoje em dia a gente tem a ressonância de mama também. A questão da mamografia e o silicone, o que acontece? Tanto embaixo do músculo quanto embaixo da mama, o tecido glandular está todo na frente da prótese. Então, você vai fazer no mamógrafo em 3 poses quando tem o silicone. Você vai pegar a parte da frente da mama, de cima para baixo, vai pegar um pouquinho do lado aqui, porque o silicone ele joga a mama mais para frente e às vezes um ladinho aqui não aparece. Então, tu vai fazer 3 incidências em vez de 2. No caso, quando a mama é bem visualizada na mamografia. E você pode usar os dois. Pode usar a mamografia e o ultrassom, dependendo de cada caso. E a ressonância, se surgir alguma dúvida, principalmente, por exemplo, para quem tem prótese, a ressonância é o padrão ouro para ruptura, né? Porque às vezes algum movimento, alguma coisa essa prótese pode romper, então a ressonância vai ver bem legal. Márcio, existem tipos de cânceres de mama? Bem legal essa pergunta. Antigamente, câncer de mama, trata assim, 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 assim. Todas as pacientes eram tratadas iguais. Umas ficavam muito boas, né, sobreviviam, outras não melhoravam, morriam.
a gente tinha uma classificação que a gente via o tipo de câncer conforme a célula que ele desenvolvia. Só que tu tratava os mesmos perfis de pacientes e tu tinha uma resposta diferente. Hoje em dia se sabe que não, que existem vários tipos de câncer que incidem na mama. E cada tipo de câncer tem um tratamento diferente. E isso é o que está fazendo a diferença em relação à cura do câncer de mama. Hoje em dia a gente vê falar muito mais em câncer de mama porque nós temos muito mais pacientes curadas de câncer de mama. E essas pacientes estão aí falando, né? A minha amiga teve câncer de mama, a minha mãe teve câncer de mama, a outra teve câncer de mama. Eu adorei essa tua explicação, porque eu já vi julgamentos, né, no sentido que, nossa, ela não fez quimioterapia. Então, já está querendo ensinar o médico. Então, na verdade, o que acontece? Os cânceres iniciais a gente diz que é in situ, porque o câncer ele pode dar no ducto da mama, que é o canalzinho que leva da glândula até no bico o leite, e ele pode dar na glândula que a gente chama de lóbulo, que a glândula é como se fosse um cachinho de uva, cada grãozinho de uva produz o leite, ele empurra aquele leite e vai para o ducto leva para a criança mamar. Então, o câncer ele pode dar na glândula, que aí dá um tipo de câncer diferente, e no ducto. E o ducto ele tem várias camadas de célula. E o que acontece? As células ductais, elas são as basais, que são as da parte de baixo do ducto, elas são as células que têm que sustentar as outras, mandar coisa para cima, elas fazem a contração do ducto para empurrar o leite. Então elas são, vamos dizer assim, células que têm mais funções. As intermediárias, elas passam o alimento e funcionam de parede. E as do lúmen, as do final, elas são só parede. Então, se tu tiver um câncer que dá só na parede, que a gente chama de luminal, ele vai ser um tumor um pouquinho mais tranquilo de tratar. Se tu der numa daquelas células intermediárias, elas são células que têm mais poderes, vamos dizer assim. Então, vai ser um tumor um pouquinho mais diferente. E as basais são as piores, porque são as mais inteligentes, né? Eu vou te fazer uma pergunta diferente. Existe câncer de mama para homem? Existe e aumentou. O câncer de mama, a incidência dele era mais ou menos em torno de 1%. E agora já está beirando os 2%. Olha, não sabia disso. Nem eu. Nossa, sim, não porque tinha noção. o homem tem uma mama rudimentar. Ninguém fala, né? Ele tem uma mama, lá dentro da barriga, o homem e a mulher têm a mesma mama quando estão gerando. Depois, com a ação dos hormônios, né, da mulher, o estrogênio e a progesterona, do homem a testosterona, no homem a mama vai atrofiar e na mulher a mama vai desenvolver. No período de senescência, um pouquinho mais velho, os homens acabam diminuindo a produção de testosterona e acaba sobrepondo o estradiol. E aí é onde você pode ter o desenvolvimento da mama e pode ter câncer de mama. E em homens jovens também, por alguns outros motivos, também pode desenvolver. Eu já tive câncer de mama em homem com 40 anos. Nossa, E você trata? Sim, é uma mastologista que trata. Todas as afecções da mama é uma mastologista que trata. E o tratamento para homem é muito semelhante ao tratamento para mulher. Porque o tumor masculino, ele tem um padrão muito semelhante a alguns tipos de tumores de mama de mulher. E o tratamento é praticamente o mesmo. E a chance de cura, tudo é igual. E o exame é pela ressonância daí? O exame, dependendo do tecido glandular do homem, ele pode ser por ultrassom, pode ser por mamografia e pode ser por ressonância também. Porque eu nunca vi um homem fazer mamografia. Não, por quê? Porque o que acontece? E como é que vai entrar a mama do homem no aparelho da mamografia? Mas vocês nunca viram os homens assim mais Que tem tetudinhos? os homens tetudinhos. Claro que tem os homens tetudinhos. Inclusive, tem homens que retiram, né? Que Tem fazem ginecomastia. Tem algumas... Por exemplo, na adolescência, agora vamos falar que é bem importante. Tem alguns meninos que quando estão lá na puberdade, que estão começando a desenvolver os caracteres sexuais secundários, eles acabam fazendo um carocinho embaixo da mama. Às vezes eu atendo meninos que vêm lá com a mãe e o pai, assim, preocupados, mas a testosterona, que é o hormônio masculino, ela é um dos precursores do estradiol, que é o hormônio feminino. Sim. Então, como os meninos na cidade estão com a testosterona lá em cima, às vezes estimula o botão mamário.
E como a glândula mamária ela é mais rudimentar, às vezes estimula só um lado. Então o menino às vezes sente uma sensibilidade no bico e você sente, porque como o homem é mais... a mama é menor, então o diagnóstico é feito pela palpação, né? A incidência é pequena, então não vale a pena fazer exames de rotina, porque o diagnóstico sendo feito à palpação ou num exame de rotina, o prognóstico, a chance de cura é a mesma. Então não vale a pena a gente dizer para os homens, vão ter que fazer exame de rotina na mama todo... Sim. Não, porque só pela palpação você já vai sentir. É algum sintoma? Dor, não, talvez? Geralmente é nodulação. É? Vai sentir E da uma coisa mulher? diferente. Gostei da pergunta. E para a mulher, que tipos de sintomas? Então, na mulher, né, tirando o autoexame, a palpação, a mamografia, o ultrassom, no toque, né? Vai sentir, às vezes o mamilo, que nem vocês falaram, que ele era inverso, né? Ele às vezes começa a ficar umbilicado, né? Tipo, fica puxadinho para dentro. Ele começa um processo de voltar, retroceder. de voltar, né? Tipo ele era retrocesso. saliente e de repente ele começa a ficar plano e de repente ele fica invertido. É um sinal que a gente tem que ver, porque o ducto que leva o leite, onde causa o câncer, quando ele desenvolve um tumorzinho, ele encurta. Então ele acaba puxando. Porque a mama é como se fosse um pneu de bicicleta, né? Tem os raios, como se fossem os ductos, e ali no centro o mamilo, né? Então todos os ductos acabam no mamilo. Então o tumor lá embaixo, ele acaba retraindo, E puxando. dói? Quem tem câncer tem dor? Assim, o câncer de mama, ele pode não doer, mas ele pode doer também. Porque quando ele começa a crescer, ele acaba englobando alguma raiz nervosa e acaba tendo sintomas de dor. Eu tive casos de pacientes que chegaram e disseram assim, doutor, eu não sinto nada, mas eu tenho um negócio aqui. Aí você vai lá, olha, às vezes tem um nódulozinho pequeno. Né? Então, isso também é importante. Né? A mulher se conhece e diz, E pode haver uma confusão, tipo, do nódulo, né? Que seja cancerígeno para um nódulo de gordura na mama? Pode. Porque o que acontece? Tu tem um nódulo na mama, tu não vai saber o que é. Sim. Então tu vai ter que procurar o autoexame vai te mostrar tu vai o ter que nódulo. procurar um profissional para ver. Na palpação, como a gente está habituado, a gente consegue ter uma ideia se aquilo é uma coisa ou outra, né? Então aí a gente vai saber, não, esse nódulo eu tenho que fazer uma biópsia, retirar um pedacinho pra gente ver o que é, ou não, esse nódulo é uma bolinha de gordura, tu pode ficar tranquila, ou esse nódulo é um cisto sebáceo, você pode ficar tranquila, né? Mas aí quando você sentir qualquer alteração na mama, é bem interessante que tu vai e procure o auxílio de alguém, um ginecologista ou até um médico clínico geral no posto de saúde, ele vai conseguir. Mas não quer dizer que esse nódulo ele pode virar cancerígeno ou quer dizer assim, que sim? A imensa maioria dos tumores, eles já começam tumores. Então, assim, o carcinoma mamário, ele pode começar in situ, que é dentro do ducto, que nem eu falei antes, ou ele já pode começar invasor, né? Então, são as duas formas. Agora, um lipoma não vai virar câncer, que é uma bolinha de gordura, né? Um cisto sebáceo não vai nunca virar câncer. Então, a gente vai orientar, olha... É muito comum, por exemplo, na adolescência, as meninas sentirem nódulos que são fibromas, fibroadenomas, né? Que são benignos também e não tem indicação de tirar desde que não cause alteração estética, dor ou desconforto, né? São patologias totalmente benignas. Então, assim, o câncer de mama é prevenção, autoexame, autoconhecimento, autocuidado, né? Então, assim, e por incrível que pareça, tem muitas mulheres que não se olham no espelho. Então, exatamente. Então, olha, fica uma dica muito importante para você, mulher que está nos ouvindo, para você olhar com amor, com carinho para o teu corpo, para a tua saúde, porque quem se ama, se cuida, né? E é importante você se conhecer e conhecer o teu corpo, né, Márcio? Tem mulheres que têm vergonha, né, de se tocar, ou até pelo que recebeu da mãe e dos avós. Da criação. Enfim, E a cancerofobia. As pessoas têm medo. Né? E, Márcio, Sim. tem pessoas... Agora, isso aí que você falou... Espera só um pouquinho, deixa eu só interromper, que o Márcio falou em prevenção e eu queria fazer um adendo aqui com a doutora Lígia Piffer, que ela também faz essa questão de prevenção, mas do colágeno. Então, a gente já vai fazendo outro tipo de prevenção
aqui Não, agora a gente das já nossas ruguinhas, né? Então, botox, todo o procedimento, né, da nossa face. Também no abdômen, ela também tem um laser lá muito legal. E a doutora Lígia, ela está com uma promoção esse mês de julho para quem fizer algum procedimento de colágeno, ela vai dar de presente uma sessão do laser Lavian. Pode continuar. Então, vamos continuar. Uma pausa aí para a doutora Lígia. Mas então, essa questão do cuidado mesmo, né, é extremamente importante. Maravilhoso. Com certeza. Márcio, diagnóstico. Eu fiz a biópsia, né? Tive um resultado de câncer. O que eu faço? Primeira coisa, fica tranquila. Se você já tem o diagnóstico, a gente já sabe para onde a gente vai e como que a gente vai fazer. Hoje em dia a gente tem definido certinho, depois da biópsia, conforme o tipo de tumor, o que a paciente vai fazer. Então, uma vez era assim, recebia o diagnóstico, ia para cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Hoje em dia, não. Hoje em dia, recebe o diagnóstico, a gente faz um exame que chama imunistoquímica. Esse exame vai dizer qual é o tipo específico desse tumor. Muitas vezes a gente vai preferir primeiro fazer a quimioterapia. Os quimioterápicos evoluíram muito, né? Nesses últimos 10 anos, talvez a gente mudou da água para o vinho na parte de tratamento de câncer de mama, em virtude da evolução grande que a gente teve dos quimioterápicos, né? Então, hoje em dia, tem pacientes que a gente manda para quimioterapia e elas voltam e você vai remover só a região onde tinha o tumor e ainda você manda para exame e dá 0 de celularidade tumoral naquele lugar. De tão efetivo que o quimioterápico foi, né? Então, conforme o resultado da biópsia, eu vou indicar para essa paciente o que ela vai fazer. E até as terapias alternativas. As terapias alternativas em conjunto, porque o que acontece? Quando ela vai fazer esse tratamento, ela vai ficar fragilizada emocionalmente. Então, dependendo de cada pessoa, ela vai precisar um equilíbrio. E esse equilíbrio ela pode achar através das terapias alternativas. Um conforto, como calmante, em vez dela tomar N medicações, às vezes uma aromaterapia, às vezes uma massagem, né? Isso é verdade. A gente tem, né, os óleos essenciais. Os óleos essenciais. Que auxiliam um monte, que auxiliam um monte a quimioterapia, pra imunidade. A quimioterapia, ela fragiliza muito a gente, não só fisicamente, como mentalmente. Tu conhece aquela história da águia, que é bem clássica? Não. Tem uma águia, acho que é no sul, na América do Sul, que o bico dela vai crescendo, cresce muito. E chega um período que ela tem que se ficar reclusa num cantinho lá, quebrar o bico dela, arrancar o bico dela fora, ela perde quase todas as penas, e aí o bico regenera, as penas voltam a crescer, e ela volta a ter mais uma quantidade de vida e ela renova. Então, a quimioterapia muitas vezes faz isso. Exatamente. Ela faz a paciente ter que ficar reclusa com ela mesma, né? Porque ela vai... por que a quimioterapia, muitas vezes, nem todas as vezes, muitas vezes perde o cabelo? Porque ela pega justamente as células que se dividem mais rápido. Então, as células da nossa pele, do nosso cabelo, do intestino, da mucosa oral, elas se dividem muito rápido. Então, são as células que mais vão sentir o resultado da quimioterapia. Então, por isso que muitas mulheres vão ter a queda de cabelo. Só que depois o cabelo vai crescer normal, a mucosa vai se regenerar, o sistema imunológico dela vai se reinventar e essa pessoa vai ficar uma pessoa normal, feliz e mais poderosa porque passou por uma crise e venceu aquilo, né? Então, isso é muito importante. Outra coisa é que, assim, muitas mulheres, depois de um certo tempo, têm uma recidiva, que pode ser na mama ou pode ser em outro órgão. Isso não significa que tudo acabou, né? Muitas mulheres que recebem o diagnóstico de câncer metastático pensam, pronto, agora foi de vez. Não, a gente tem primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha, sexta linha, 10ª linha de tratamento. E o melhor, essas 10 linhas de tratamento, a paciente tem o câncer, mas ela está vivendo bem. Ela consegue ter uma qualidade de vida boa nesse período. Então, na verdade, hoje em dia a gente consegue tratar mesmo tumores avançados e a paciente ter uma qualidade de vida boa, né? Então, isso que é importante desmistificar, porque antigamente, quando tinha metástase,
Não tinha Nossa, mais. Márcio, muito esclarecedor tudo isso, né, menina? Maravilhoso. Nossa, muito bom. Olha, porque as pessoas realmente parece que recebem uma carta de... acabou, Uma sentença. né? Uma E eu sempre sentença de digo, morte, né? viva a vida todo dia. Todo dia. Um dia a gente é uma vida inteira, Exatamente, né? A porque gente tem que nunca sabe viver. o dia, né, Márcio? E De tem amanhã, aquela coisa essa que o pessoal diz assim, viva seu dia como se fosse o último, né? Porque eu Porque a penso gente não exatamente sabe, assim. né? gente- Então a gente tem que viver coisa bem. boa que a gente É. não É só sabe, o que a né? gente tem, né? Sim, nome então já assim, diz, né? é Presente, tão bom é a gente viver, é tão bom Ai, a gente nem curtir. fala. Então eu falo para as pacientes, vai ficar vivendo aquele exame, aquilo isso, aquilo. Ansiedade. Remoendo aquilo. Outra coisa que tira a qualidade de vida das pacientes é os exames. Porque, tem que fazer meus exames de Dr. rotina. Google. Que medo! Não, a paciente com câncer, eu vou fazer, será que vai Sim. dar? Não tenha medo. Tu tá aí para o que der e vier, Mas faz isso os é exames e importante, pronto. o que você falou, Dr. Google, Não, porque porque tudo vai no Dr. Google. Eu vou falar que eu Então, também vou no Dr. eu Google. tenho. Apavora, né? Eu Se vou te você dizer vai uma no coisa. Dr. Google. É um Tem horror. tudo de bom. Hoje Sim. em dia a gente tem acesso a tudo de bom, mas a gente tem Mas a acesso gente- a tudo de ruim. E a gente, e assim, eu tô falando por mim, tá? Aham. Minha mãe teve alteração na tireoide, fui pesquisar. Meu Deus do céu, tá? Aumenta o risco Meu disso, Deus, né? que desespero. Tenho Tu não também. vai na Aham. coisa. Tu vai Tu vai no pior, né? E vocês viram como que nos meios de comunicação tem um tropismo por tragédia, por coisa Tudo, ruim, muito. porque chama mais atenção. Não, a mídia. Tudo. A mídia. Corre para tudo que é corre ruim. pra tudo que é isso Então de a ruim. gente tem que O se é vacinar. bom. Exatamente, a gente tem que se vacinar Procurar e coisas fugir boas. disso. Procurar O coisas- pensamento, Perfeito. o pensamento positivo, ele reflete muito no teu dia a dia. O relacionamento com as outras pessoas, sabe? Se reinventar, às vezes, muitas vezes, a tua parte interna, né? Tem trabalhos que mostram que você ter fé é muito importante, né? Isso a gente vê. Isso a gente vê no dia a dia. As pacientes que têm fé, elas se recuperam muito melhor porque você está confiando que tem alguma coisa que está te ajudando, por tem trás alguma de coisa tudo que está. isso, E essa coisa é o teu interno, o teu criador, a gente isso a mesmo. tua força interna, aquilo que está fazendo você, Que move, né? que Porque move a você. gente, a gente é vida, né? Então a gente tem que estar sempre renovando. E aquilo que eu falei para vocês, né? O cuidado com a autoestima, as consultas de rotina, Atividade física. atividade física. Agora vamos entrar em fatores de boa. risco. Isso. Fatores vai lá, de risco. vai lá. Ótimo. Né? O que é fator de risco, não só para câncer de mama, para todos os cânceres, né? Atividade física, e aí a atividade física é uma coisa bem importante, porque quando a gente fala em atividade física, todo mundo pensa, academia, não sei o quê. Já vi mil e uma desculpas, vou ter que eu vestir, sei, vou ter que vestir aquela Legging, legging, vou ter que colocar A aquele legging. tênis, não sei da quanto. Gente, pular corda é atividade física, Caminhar. dançar é atividade física, caminhar é atividade física. E não caminhar na nadar, esteira, né? Caminhar se na mexer. rua, Olha caminhar que no parque. oportunidade Pegar que o você cachorro, vai dar tem, uma caminhadinha, né? é gostoso. E a atividade física, ela é importante que ela seja até moderada. Ela não precisa ser intensa. Então, eu não preciso ser maratonista, eu não preciso ser nada. Até porque tudo que é demais Produção de radicais livres. vira Isso. veneno. Eu sempre digo, a Sim, diferença entre o remédio e o perfeito. veneno é a quantidade, né? Você tem um remédio, tu dá ele em uma superdosagem, ele vira veneno. Até então, água, assim, né? Demais. até água é demais, verdade, até é água é verdade. demais. Então, assim, alimento saudável demais, Eu acho Vai que tem tudo faltar equilíbrio outra na vida, coisa. vai né? faltar outra coisa. Coma ovo todo dia. Vai gerar uma faltar um alergia. monte de vai coisa. gerar. Já que Boa, estamos falando boa. de alimentos, existem alimentos que são mais propensos ou que auxiliam no auxiliam não, né? Sim. Que aceleram, Aceleram. né? Que podem Aham. acelerar. Auxiliam o inimigo, vamos dizer assim. O bichinho. Você sabe que eu tenho uma parente que ela fala assim, fulana ganhou um câncer. Ganhou. Ela lemou, né? Tudo Aham. ganha. Aham. Ganhou um levou, câncer. Ela levou e ela ganhou. Ganhou um Mas em alguns E casos... dizem que o açúcar, né? Então, é um dos vilões. O que acontece? A atividade física é essencial contra a prevenção de todos os cânceres, né? A alimentação, a obesidade é uma epidemia. Você sabe que no Brasil, que é um país assim, não é dos piores, 52,5% mais ou menos da população são obesos,
17, 18% são obesos mórbidos. Nossa. Então, é uma percentual muito grande. Por quê? Alimentos ultraprocessados, industrializados, com um monte de sódio, açúcar, né? Com muito açúcar. Então, tudo que se desequilibra vai dar alguma coisa, né? Então, agora eu vou precisar de uma parte, porque eu quero mostrar para vocês que o Grupo Pegorário aproveita. Porque é uma nova linha que a Lacta está lançando de chocolates que não são muito doces, mas deliciosos. Inclusive, são chocolates com 40% à base de cacau. E eu sei que a Giza quer falar porque ela não para de comer esse chocolate. Não, daqui o chocolatinho. Eu preciso contar desse chocolatinho, tá, gente? Eu sempre falo que eu adoro chocolate 70, mas esse aqui vem com esse avelã, ele é 40 e ele não é aquele doce, porque Isso. ele tem um avelã, então ele e é bom porque também tem a castanha, tem a gordura, também diminui um pouquinho essa absorção do índice glicêmico, né? Mas é bom pra caramba. Então, E assim, tudo é equilíbrio, né? E assim, ó, É o que eu não mais... tem muito açúcar, tu pode mas comer, tem gosto tu doce. pode comer chocolate ao leite? Eu não sei, mas eu como. Pode. mas tudo é equilíbrio. Tu deve. Tu pode comer bolo? Posso. Só que assim, ó, tudo é um equilíbrio. Então, assim, você tem alimentos que tem muitas vitaminas. Ah, eu adoro aquele wafer ultraprocessado. Vou comer, eu gosto. Mas são alimentos que eu não posso abusar, não posso comer todo dia, não posso estar fazendo aquilo diariamente. É um bônus que eu vou me dar. Sim. Então, eu vou fazer um pouquinho mais de atividade física, vou queimar mais calorias e eu vou me equilibrando. Que nem não pode ir lá também na Tomahawk e pegar só a gordura, né? Também. Da carne, né? Então, a gente tem gorduras que são extremamente saudáveis. E para a mulher, né, Márcio? Como é importante. O que Conta acontece? das gorduras saudáveis. É isso, porque é Então, extremamente as gorduras ricas em HDL. Então, principalmente as que são de castanhas, né? Que nem você a falou, castanha né? aqui do Tem bastante João HDL. O abacate, as folhas bem verdes, né? São todos alimentos fontes de gorduras saudáveis. O que a gente tem que cuidar um pouco? Um pouco não, bastante. As gorduras hidrogenadas, né? Então, tipo, essas chocolates que tem gordura hidrogenada, a maioria dos chocolates já não tem mais gordura hidrogenada, elas têm manteiga de cacau. Mas as gorduras hidrogenadas, que alguns chocolates têm, que tem na margarina, algumas margarinas, outras têm Margarina é um veneno, uma diferente. vamos falar, né, gente? Então, né, são coisas não, que... não o nome, mas... Não, dependendo. Se tu comer um É. pote inteiro, vai virar um veneno. É. Mas se tu passar um pouquinho ali no tudo. pão um dia tipo, ou bem outro... pouquinho. Melhor a manteiga, né? Vamos Então, ó, se tu vê, por exemplo, a dieta do Mediterrâneo, é uma dieta considerada muito saudável. O que tem nessa dieta do Mediterrâneo? Tem carboidrato, que é a massa, geralmente. Tem fruta, verduras e legumes, né? Que são vitaminas, fonte de coisa. E castanhas, queijos, né? Então vai ter gordura, vai ter tudo mais ou menos dentro do equilíbrio. Mas assim, nada impede que eu vá numa festa, como brigadeiro, como isso, como aquilo. Eu tenho que ter o meu autocuidado, tentar me manter mais ou menos num peso ideal. E o peso ideal varia de pessoas para pessoas, porque nós somos biotipos diferentes. Ai, ótimo Né? você falar Então, isso. assim, Viu? Mulher, estamos aqui com o Dr. Marcos Mas eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Tem algumas que são gordinhas, tem que perder um pouquinho de peso. Mas é que a mulher Mas ela assim, tem que aprender a se tem mulheres que aceitar. têm um quadril largo, né? Essas Já tem estrutura pode óssea. se matar lá na Gisele isso aí. e ela vai ter o quadril largo. Mas isso porque eu falo ela de é. estrutura, E né? assim, ó, a mulher, todas as mulheres são bonitas. Né? Às vezes as mulheres não se olham no espelho, ai, meu peito é caído. Gente, olha a perfeição que é um seio. É verdade. Olha o mamilo, olha o bico, olha a delicadeza das diferenças de cores, A mama a sendo textura da saudável é uma pele. dádiva. Meu Deus. Então, na verdade, esses estereótipos que a gente tem nas Foi redes criado, sociais né? e tal, Exatamente. isso derruba a mulher. Né? Porque, na verdade, nem todo mundo é igual. Todo mundo tem a sua beleza. Mas não é real, né? Não é real, Não, gente. não, exatamente. Perfeito que tu falou isso, porque elas chegam nas redes sociais, olham aquela beleza que não é real, como a existe. Marisa falou, que não existe, Sim. que é feita muitas vezes por filtro, e acaba se comparando, não querendo nem se olhar, porque eu não Sim. estou no meu melhor, eu não estou Aham. bem, eu não sou bonita,
E isso tudo acaba prejudicando ela. Então, porque assim, ó, cada vez tô não sobra fazendo mais, atividade né? física, tô Menos. me alimentando bem, tenho uma vida social legal, tenho amigos, tenho uma família, tenho meu marido, tenho a minha mãe, tenho a minha irmã, sou feliz, tô Tem bem. os meus problemas também, né? Tenho os meus problemas, porque também, Isso. assim, ó, Sim. Faz parte. na rede social ninguém tem problema, Não, né? ninguém tem Todo mundo é problema. feliz, Não, lindo, tudo maravilhoso, família Doriana, né? Família Doriana, exatamente. Só que não, né? Só que não, Só que não, a vida real, a gente fecha o pau, É isso a gente aí. briga, a gente discute. E isso é normal, isso é viver a vida, faz parte do nosso claro, dia a dia, com né? certeza. A gente tem que se dar o direito de ser normal, né, gente? Com certeza. E aí eu vejo muitos moldes, vejo muitas pessoas depressivas e tu diz assim, meu Deus, essa pessoa tem tudo na vida e não consegue ser feliz. Sim. Porque lá dentro dá um startzinho que começa toda aquela E coisa. fica se comparando, Fica né? se Com a outra comparando. pessoa. Olha, gente, e- moldes perfeitos, só Só- os moldes. Só os Verdade. Só esse mesmo, porque... Então, às vezes as pacientes dizem assim: "Ai, eu não sei, não sei se eu queria colocar silicone". Eu digo: "Ó, quem tem que saber é você. O que que vai melhorar na tua vida?" Ah, deixa eu fazer uma pergunta do silicone, que a gente, né, foi Aham. evoluindo na conversa, eu fiquei com a dúvida. Também em relação à questão da prevenção do câncer de mama. O que é ideal? Colocar por baixo? Colocar pelo lado? Eu já ouvi falar que colocar aqui pelo lado, né, tem muitos gânglios aqui. E isso poderia ser um Na fator verdade, depois a única que... via que é um pouquinho controversa é a axilar. Que tem certo. agora até saiu um pouquinho, as pessoas não estão E mais no colocando bico do tanto. seio também? Dá pra fazer pela Tem gente pela que coloca areola? pelo bico do seio. O que você recomenda, assim, para que a pessoa Assim, nunca ó, se incomode com é uma esse problema? questão bem, é uma questão. Nunca... Ela nunca se incomode com esse problema. Então eu vou falar assim, ó, é uma coisa estética, né? E é uma coisa que tem percentual. Por exemplo, todas as que são colocadas periareolar ou transareolar, elas têm uma chance um pouquinho maior de infecção. Por quê? A areola, ela tem muito mais glândulazinhas e glândulas sebáceas. E tem uma quantidade um pouquinho maior de bactérias na areola. Então, toda a incisão que é feita nessa região, ela tem uma chance maior, um pouquinho maior de contaminar. Só que, por exemplo, tem algumas mulheres que têm um excessozinho de pele, tu já aproveita pela região periareolar para tirar esse excessozinho de pele. Então, eu sempre digo, o tratamento não pode ser pior do que a doença. Sim. Então você E é tem que verdade- pesar, né? Isso. Então daí o que acontece? Você pode pôr transareolar, pode pôr periareolar e pode pôr por baixo. É uma questão estética, não vai mudar em nada o resultado final da colocação da prótese. E também depende do cirurgião que vai fazer. Se ele tem uma habilidade muito boa para pôr transareolar, ele tem uma casuística melhor, ele vai fazer melhor transareolar. Se o cirurgião tem uma casuística melhor por fazer no sulco, ele vai fazer no sulco, porque ele opera melhor, é técnico, né? Então também você tem que confiar no médico que tu vai para ele te dizer. Com relação ao câncer e o silicone, também tem agora nos últimos 5 anos um tumor que chama, ele na verdade, ele é um linfoma relacionado à prótese de mama, que é raríssimo. Só que se tu colocar na mídia ali no Dr. Google, ele vai sair lascando aquele tumor ali, né? E ele é o quê? Quando você coloca a prótese, você desenvolve uma cápsula ao redor e essa cápsula faz uma separação da prótese com a tua mama. E essa reação imunológica ali, ela pode desenvolver um tumorzinho que é um linfoma específico disso, que o tratamento é retirar a prótese e retirar aquela cápsula e está resolvido, né? Então, assim, o tratamento, e geralmente o sintoma é que acaba acumulando líquido, acaba aumentando de volume a mama e é fácil de fazer o diagnóstico. Então, esse tumor também existe, ele é raríssimo, raríssimo, raríssimo mesmo, e deu principalmente nas próteses que são texturizadas, que tinha uma membrana, vamos dizer assim, que texturizava essa prótese, porque nessa membrana talvez fica um pouquinho mais de bactérias de baixa chance de causar infecção, mas ficam ali cutucando o sistema imunológico. E daí o sistema imunológico reage e faz esse tumorzinho. Ele responde dessa forma. E ele é curável, assim? Só Ele é tirar, curável. como você já disse. Ele é tirado, né? Inclusive, a paciente pode depois até colocar uma outra prótese não
diferente e pode colocar, não tem problema nenhum, né? Mas saiu na mídia, assim, foi muito. E o Dr. Google, eu acho que ele é muito bom, mas a pessoa tem que estar muito bem conectada e muito integrada, porque a informação hoje em dia é um pepino. Sim, a gente vê derruba, muita informação ruim. Você recebe Nossa. bastante perguntas assim no consultório? Recebo bastante perguntas no consultório e hoje em dia é interessante. As pacientes vêm já O diagnóstico. com o diagnóstico. Eu tive uma paciente que veio, que me chamou a atenção, ela veio toda vestida assim com um ar de tristeza, assim. De doença. Chorando, assim, com Já uma veio cara assim. pronta. Quando ela entrou, ela disse, ai, doutor, foi feito o diagnóstico meu de câncer de mama. Eu disse, calma, né? Vamos tratar, Quem tal. fez, né? Daí Qual é o ela disse médico assim, que não, tu mas ele veio? já é invasivo, já é assim e tal. Daí eu disse, nossa, já é invasivo? Sim, já é invasivo. Mas daí precisa fazer quimioterapia? Eu disse, não, depende do tipo de câncer e tal. Às vezes você faz quimioterapia, às vezes não faz. Tá, mas se fizer quimioterapia, cai o cabelo, não cai? E eu já fui explicando tudo, né? Quando chegou lá na radioterapia, eu disse, tá, mas deixa eu ver o teu exame. Aí ela me deu uma mamografia. Eu disse, tá, mas a mamografia, mas aqui deu categoria, não a tua mamografia, mas não tem nada na tua mamografia. E na biópsia? Não, eu não fiz biópsia. Aí eu disse assim, meu Deus, daí eu fui lá olhar, ela tinha olhado assim, que na mamografia embaixo explicava que a mamografia não é um exame decisivo e que ela não afasta a chance de câncer maligno. E ela olhou câncer maligno E e foi colocou no procurar. Dr. Google câncer maligno. E daí ela Já estava morrendo. já estava morrendo. Tinha encomendado o caixão. Já tinha encomendado o caixão. Não, Então, o que é a acontece. mente das pessoas, Aham. né? Não é a mente, é o ela Google. E eu- desacremada. E eu já tinha tratado, ela já tinha mandado, já tinha explicado tudo, então às vezes a gente Agora eu vou precisa. contar uma coisa que eu fiz. Olha lá, Marisa. Vai, Marisa, conta. Eu abri um exame, né? Como Aham. acho que todos sabem aqui que eu já fiz quimioterapia, já tive linfoma. E enquanto em tratamento, eu abri um dos exames e Aham. olhei, assim. Me deram lá quando eu fui fazer o atendimento. Aham. Olhei. Me apavorei. Disse, Sim. não posso estar nesse Nesse estágio grau. porque eu já estou quase acabando a quimioterapia. Aham. Aí levei para o médico olhou e disse, mas não pode. Ficou preocupado e coisa. De repente, ele olhou a data em cima. Era o primeiro. Ai, meu Deus. Isso acontece também. Aham. Gente, daquele dia em diante, eu nunca mais abri um exame. Eu até digo para as sempre levava pacientes, fechadinho pra ele. abram o exame, olhem Não. o exame, mas assim, não morram antes de me mostrar. Não vai dar certo. Sim, porque às vezes a forma de interpretar é diferente, né? É. Às vezes algumas denominações É que são a gente diferentes, gosta, né? às vezes, de se passar de médico, né? Não, Vai lá não, olhar é. aquelas legendas Sim. e aí, até nos exames de sangue, né? Tá mais pra cá, mais pra lá, que tem as barrinhas, né? Tô Meu no meio, Deus. tá bom. Tô no meio, tá bom, né? Cada Mas macaco é no seu interessante, galho, né? é interessante. Então, nós estávamos falando de fator de risco, então, a alimentação é um fator de risco importante, né? Com todos aqueles detalhes. A atividade física é muito importante, né? Os exames preventivos de cuidado, né? O conhecimento da sua genética anterior também é bem importante, porque ele vai fazer a diferença de como você vai conciliar com tudo isso, né? Os exames todos em dia, né? A gente procurar estar com eles em dia. E isso que eu ressaltei também dos biotipos, né? Então, das mulheres não se... eu quero ser que nem a Gisele Bündchen, por exemplo. Alta, magra. Não, gente. A Gisele Não vai Casella. Tipo assim... A Gisele Casella é uma coisa a ser estudada, né? Então, não é todo mundo. Então, na verdade, os padrões, eles mudam e todo mundo tem a sua beleza. Eu sempre digo, a gente caminha, a gente fala, a gente enxerga, Só a gente pelo fato de sente, estar vivo e né? maravilhoso. Se a gente pensar em toda a complexidade que tem em o que nós somos, a gente tem que agradecer a Deus, né? Então, não é porque eu acho que a minha mama é um pouco caída, eu acho que o meu braço podia ser um pouco mais fino, eu acho que... Não, gente, se E a gente tá nós- saúde, né? E nós, mulheres, ainda temos mais a dádiva de que a gente pode gerar um filho, né? Gerar uma criança. E você faz esse serviço, né? De obstetrícia. eu- Isso, vamos Maravilhoso, gente. Então, assim, ó, eu me empolguei... Só antes
quero te elogiar, que é maravilhoso ter um professor conosco, porque ele amarra os assuntos, a gente ele volta, ele costura. Maravilhoso. Não, assim, ó, a mulher é um ser maravilhoso justamente por todas essas questões, né? A questão da maternidade, né? Você gerar uma vida, isso é uma coisa que todo homem nasce e morre com inveja e quer nascer de novo para morrer com inveja de novo, né? É verdade, né? Mas Porque as mulheres são é uma perfeição, né? Sim. Então a quantidade de pormenores que existem no sistema reprodutor feminino, então a gente tem pouco problema se a gente for ver, né? Sim, Toda essa sim. complexidade, né? Então, desde a mucosa oral, a mucosa vaginal, o mamilo, toda a parte uterina, as trompas, o ovário, toda essa parte de função hormonal, né? Que faz com que a mulher seja feminina. Todas essas questões e que gere a vida, né? É um universo imenso. A gente pode fazer uns 300 programas, porque verdade. tem uma complexidade grande. A parte gravídica puerperal, que é a parte de gestação, eu acompanho. Eu passei por vários momentos na minha vida, sabe? Eu vim pra cá, eu fui o primeiro que começou a fazer a cirurgia de mama, câncer de mama e tal. Então eu acabei entrando muito nessa parte. Só que eu sempre amei a parte de obstetrícia e a parte de ginecologia. E eu nunca me larguei totalmente. Tanto que agora, há 3 anos atrás, eu busquei 2 colegas que estavam em formação e que fizeram mastologia e que estão trabalhando aqui comigo, que é o Júlio e a Isis, né? Me associei com a Carla, que faz toda a parte de ginecologia e obstetrícia também, porque eu sempre gostei de toda essa parte. E eu sempre estudei muito, principalmente a parte de cirurgia ginecológica, reconstrução do assoalho pélvico, cirurgia de alterações uterinas, de alterações de trompa, endometriose, né? Então, são todos assuntos que são muito legais. Então, hoje em dia eu tenho uma certeza, eu quero cuidar da mulher como um todo. Eu gosto da parte de ginecologia, eu gosto da parte de obstetrícia, eu gosto da parte de mastologia, gosto da parte de cirurgia, então eu atendo toda a parte de ginecologia, obstetrícia e mastologia da mulher no meu consultório, e na oncologia eu atendo só a parte de mastologia. Isso me faz feliz, então eu faço. Então a gestação é muito legal, é uma parte assim que talvez é a parte que eu mais me realizo. E o que você prefere, assim, ou vai depender da paciente, o parto normal ou a cesariana? Então, na verdade, nós temos aí uma sinuca de bico. Primeiro, eu prefiro uma mulher feliz, né? Adorei. Então, nós estamos voltando a trazer a questão do parto normal. Muito legal, né? Tem muitas mulheres que querem ter parto normal, que se sentem realizadas em ter um parto normal. É legal, é feliz. Eu gosto de acompanhar essas mulheres porque assim é uma felicidade grande. Porque a hora do parto é uma coisa muito intensa, é uma energia assim maravilhosa, né? Então, quando a mulher quer. Agora, quando a mulher não quer, não está preparada, mesmo que a gente passe o pré-natal, mesmo que ela tenha visto tudo e ela não quer um parto normal, não é legal. Então não adianta assim a gente querer colocar uma coisa goela abaixo, vamos dizer assim. Então eu acho legal o parto normal para quem quer parto normal e acho maravilhoso a cesárea para quem quer cesárea. O momento da cesárea é uma decisão, a mulher passou por toda a gestação, eu acho que é uma decisão muito íntima da mulher, né? 15%, vamos dizer assim, de 10 a 15% das mulheres não vão conseguir ter parto normal. Isso é estatística. E eu não consegui. Né? Quanto a gente tentou, a Vitória então, estava assim, sentada. por exemplo, pode ter parto pélvico? Pode ter parto pélvico, mas assim, as chances de você ter complicação num parto pélvico que nem está sentado são muitas. Então, aquilo que eu disse, o tratamento não pode ser pior do que a doença. Então, vou lá ficar tentando um parto normal e depois eu vou ter um problema na criança e tal. Então, aí a gente já vai para a cesariana, que ela é legal. E ó, eu não me arrependo a de ter feito cesariana, quando as mulheres Eu fiz cesárea fazem, também. quando elas estão de comum, bem tranquilas e tal, é ótimo. O parto normal, quando a mulher está decidida, leu tudo sobre parto normal, fez um plano de parto, tem toda a formação dela para parto normal, é uma realização, é maravilhoso. Sim. Então eu vou dizer para vocês, o nascimento é uma coisa maravilhosa, independente da forma que vai ser. O que tem que ter? A mulher tem que estar feliz,
tem que estar bem e todas são mãe, todas têm o seu valor, porque parto normal tem a dor, tem aquele momento, tem, mas a cesárea também tem, vai ter um corte, tem um procedimento cirúrgico, tem o pós, né? Então todos têm seus prós e seus trazendo uma contras. experiência pessoal, né? O meu segundo filho, o primeiro eu tentei, o normal, não consegui, enfim, acabamos fazendo a cesárea e quando veio a anestesia, nossa. Mas o segundo, eu já fui no espírito que eu decidi, eu queria novamente uma cesariana. E foi tão bom, tão tranquilo. Tranquilizador. Que 2 horas depois eu fiz até cocô. Sim. Então, o que acontece? Eu vejo, porque às vezes o que acontece? A mulher quer muito um parto normal. Né? A gente vai e eu vou mesmo, assim. Mas por A ou por mais B não dá. Então eu sempre tento trabalhar essa questão da frustração. Então, assim, é bem legal o resgate do parto normal. Eu apoio totalmente o parto normal, mas eu acho que a gente tem que resgatar a felicidade da mulher que decida a forma melhor que ela quer parir, né? Hoje em dia, na verdade, as mulheres estão empoderadas, estão tão independentes, têm tanto conhecimento que não é assim e é super isso ou importante aquilo, né? isso que você está falando, porque às vezes as mulheres elas se cobram muito. Isso muito, porque eu tive cesárea, porque eu não consegui ter o parto, porque eu não consegui amamentar. Né? Então, assim, é uma cobrança muito grande. A gente segue, às vezes, Instagram, enfim, né? Essas atrizes que uma coloca, eu não amamentei, daí enche de... porque o filho não vai vir com saúde, porque isso, porque... E não é assim. Não é assim. Não é assim, porque cada uma tem o seu jeito, cada biotipo. Eu, por exemplo, não consegui amamentar, e, assim, o Guto é super saudável, sabe? Quis fazer cesárea. Querido, educado, maravilhoso. Vamos fazer um adendo aqui com ele. O genro é um querido mesmo e a filha também é uma fofa. Meu Deus. Os dois são uns fofoletinhos. Pra quem não sabe, então, nossos meninos... Meu menino namora a menina dele, a Joana. Vamos fazer eles passar um pouquinho de vergonha aqui. Eles são realmente lindos os dois. Verdade. Então, eu queria dizer, por exemplo, eu mamei 30 dias quando eu nasci de parto normal e mamei 30 dias porque, eu não lembro, na época minha mãe falou que teve um processo infeccioso lá e eu acabei não mamando. A minha irmã mais nova mamou 3 anos e lá vai cacetada. Olha só. Eu sou saudável, a minha irmã é saudável igual. Exato. Né? A gente foi que criado desmistificar chutando isso. pedra, subindo em árvore e tudo. E, na verdade, assim, então, existe um fator protetor na amamentação, a gente deve propor a amamentação. Mas aquilo que eu falei de novo, o remédio não pode ser pior do que a doença. A mulher tem dificuldade de amamentar, tem mulheres que às vezes têm agonia da amamentação, talvez responda na parte psicológica e tal, e aí fica aquela pressão, e às vezes a pessoa fica depressiva, faz depressão pós-parto por causa daquela pressão. Então, e a depressão pós-parto? Então, a depressão pós-parto é uma série de fatores, né? Essa pressão, essa aqui. coisa assim. Tá acontecendo com ele o que aconteceu com a doutora. A gente tem muita muito coisa. assunto. Quando a conversa é boa, gente. É que mulher, né? Mulher é tudo de bom, né, gente? Cara, É muita coisa. E É um bichinho esquisito, mas é legal. E é tão bom a gente estar aqui, né, junto com as bolachas da Pé de Canela, que é uma bolacha que virou presente. A Pé de Inclusive, Canela... nós queremos te presentear. Nossa, que bom, muito e você obrigado. vai amar, porque é uma delícia, lindas, né, gente? lindas A Pé de mesmo. Canela está com uma loja que logo vai inaugurar em Erval do Oeste. Aguardem que vai ser incrível. E é uma obra de arte, né? uma Olha obra só, linda, muito linda. Ela tem um capricho, uma delicadeza nos produtos dela. E não é só bonito. Lembrancinha quando nascer o delicioso. seu bebê. Pois é. Para as mamães, boa. E assim, durante o parto, o pré-natal, às vezes as mães vêm angustiadas assim, deu positivo agora nós temos 9 meses para construir uma mãe. Né? Sim. Porque, na verdade, o que acontece? Durante o pré-natal, a gente vai tirar as dúvidas, a gente vai fazer com que essa mãe conheça melhor todo o processo de formação e aí, no final,
a gente vai ter uma mãe preparada para ter um filho da melhor forma possível. E ela vai me dizer, olha, eu quero tentar um parto normal, eu tô bem, eu fiz meu preparo de períneo, vamos esperar a hora que vai romper a bolsa, ou a hora que eu tiver contração, ou ela vai dizer assim, olha, eu pensei muito e eu acho que eu tô mais afim de não ter, esperar romper a bolsa e tal. Então a gente tem eu sempre digo, tu não precisa te angustiar com a via de parto, tu tem que se preparar para ser mãe. E a via de parto, ela vai ser consequências desse preparo. Tem muitas que resgatam, chegam e dizem assim, eu não quero parto, eu quero cesárea porque eu quero cesárea porque eu quero cesárea. Na primeira consulta, chega no final e diz assim, ai, mas me deu uma vontade tão grande de ter um parto normal, eu vi isso, eu vi aquilo, e acaba tendo um parto normal bem tranquilo. Então eu acho que a gente tem que promover a melhor coisa para a mulher. Tem uma criança saudável e uma mãe feliz. E são conquistas da medicina, né? A cesariana, lá da época do Júlio César, né? Sim. E o leite, mesmo o leite que não é materno, né? São conquistas da medicina. Com certeza. E da evolução nossa. Com né? certeza. Então, a gente vai insistir na amamentação, mas a gente não vai fazer com que essa mãe fique com depressão pós-parto por causa daquilo. E tem várias pessoas que auxiliam isso hoje, né? Então, gente, estamos chegando ao fim. Vamos ter que encerrar esse papo Muito maravilhoso. rápido. Passou muito rápido, né? Quando a conversa é boa, gente. Infelizmente, nós temos que encerrar. Mas nós temos um sorteio para você, da esteticista Elaine Canci. Uma o quê, Anne, que ela vai sortear para nós? Acharam que não tinha sorteio, né? É uma depilação a laser. Então, você que está aí, corre. Esse sorteio hoje vai acontecer no nosso Instagram, @podturmadas9, número 9. Então, fica ligado. Corre aí. lá As e regrinhas vão estar lá. Não As tem regras vão nenhum problema de tirar todos os pelinhos lá da pepeca, boa. sabe? Nenhum. Olha aí, gente, olha aí, mais uma conversa, mais um papo bom. Não tira a E é saúde, bom, não tira. então? Não é bom nem é ruim. Não dá nada, tá eu tudo sempre certo. digo, o meu objetivo é uma mulher feliz. Isso. Ela tem que saber que ela vai ficar feliz com aquilo. Porque tem algumas que gostam de ter um pouquinho, tem algumas que gostam de não ter nada. Então, né? Ótimo, viu? Não, E tem adorei. algumas que o pelo é um problema, que fica virando, que faz. Então que incomoda, tira de uma vez e pronto. Então, olha só, você que quer deixar bonitinho aí a Ô, Elaine, se periquita alguém quiser, então, uma depilação a laser na pepeca. na pepeca, tá válido Participa também. lá Tá do valendo, nosso- tá valendo. E o No laser nosso é bem podcast. efetivo. E é verdade, eu sou... Vai estar lá no Adorei. nosso Instagram, não no nosso podcast. Vai estar lá no nosso Instagram. Isso. As regrinhas, é só você entrar lá e participar. Isso Boa aí. sorte. Bom, doutor Márcio, foi uma alegria ter você aqui com a gente. Com certeza você virá outras vezes, porque a gente vai querer, né, gurias? E as mulheres também que estão nos assistindo. E a gente deixa a palavra para você agora. Então, assim, ó, eu fiquei muito feliz de estar falando aqui hoje, porque, assim, ó, geralmente eu falo em câncer de mama em outubro. Ah, E assim, ó, por causa do Outubro Rosa. E eu sempre digo, o ano inteiro é o ano da mulher para se cuidar, para ser feliz, né? Então, o câncer de mama não dá só em outubro, ele dá o ano inteiro. Então, as mulheres têm que se prevenir o ano inteiro, fazer a consulta de rotina, né? Fazer todos aqueles cuidados que a gente acabou de falar, porque a gente não precisa ter medo, né? Existe tratamento, quanto antes melhor, né? Quanto antes a gente fizer o diagnóstico, quanto antes a gente tratar, quanto antes a gente se conhecer, quanto antes melhor, né? Perfeito. E assim, seja feliz, procure teu bem-estar, procure teu equilíbrio, né? Não interessa a forma que isso vai acontecer, como vai acontecer, mas a mulher tem que se sentir bonita, né? Tem que se sentir valorizada por ela mesma. Antes de procurar a valorização das outras pessoas, a mulher tem que procurar a sua valorização. Eu sempre digo, a gente tem que ser egoísta para poder ajudar os outros, para poder trazer felicidade para os outros. Porque se você não estiver bem, tu não ajuda ninguém, tu não faz ninguém feliz, né? É verdade. Então, seja feliz e se cuide. E seja egoísta, cuide de si mesma. Se ame primeiro. Perfeito. Nossa, muito Muito lindo. obrigada. Amei esse programa. Ficou o gostinho de quero mais e o compromisso de voltar a falar depois do nascimento. Com certeza. Ótimo. Isso é bem importante. É uma Isso- fase... Não, O que a gente vai maravilhoso. ter para falar depois aí Nossa, ainda? depois do nascimento começa uma fase de uma mamãe, né? E aí a mamãe, ela tem vida sexual,
ela tem importantíssimo. vida de prevenção, ela tem cuidados com anticoncepção, né? Ela tem a modulação hormonal que muitas vezes pode acontecer tem também. tem a menopausa. Menopausa que pode também ser precoce, Isso. não é, doutor Márcio? Que pode ser precoce também. Então tem um outro irmãozinho que às vezes vai surgir. Então tem um monte de coisas a gente Temos conversar. assunto para muitos podcasts. É a vida das mulheres. Então, assuntos é o que não vão A faltar. roda Com gira, né? Não certeza, tem com fim. certeza. Grata, Muito obrigada, pessoal. doutor Muito Márcio. obrigada pela sua participação, pela sua audiência. Espero que vocês tenham gostado desse nosso programa número 9. Estivemos aqui com o Dr. Márcio Tomasi. Se você chegou no finalzinho desse programa, não deixe de buscar as nossas redes sociais para assistir e conferir esse bate-papo que com certeza foi imperdível e fenomenal. E o nosso próximo programa será para o Dia dos Pais. Qual é a data, Marisa? Dia 11 de agosto. Isso aí. Muito Teremos obrigada. um pai e uma filha aqui, no Inspiradores. mínimo, Super inspiradores. Que legal. inspiradores. E com certeza vocês vão amar. Fiquem ligadas aí nas nossas redes sociais, @podturmadas9, número 9, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram e também pelo Spotify, caso você queira ouvir esse programa deitadinha ou como você quiser, caso você Lavando não possa a assistir, louça. né? Lavando a louça. Beleza? Eu ouço então, lavando é isso. a louça. Claro. Fazendo Muito seu obrigada. autoexame. Fazendo seu autoexame. Boa! Obrigada, Márcio, pela presença. Um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado a vocês pelo convite. Um abração. Até mais. Um Tchau, abraço. pessoal. Tchau, pessoal. Até. Beijos.